Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Processo Penal número 1. Considerando que na próxima semana, na terceira semana do exame remoto número 2, faremos o exame remoto número 2. Minto. Na terceira semana do estudo dirigido número 2, faremos o exame remoto número 2. São 5 questões e eu farei uma revisão. Por que eu faria essa revisão? Porque eu sei que os senhores têm várias outras matérias para estudar. Todas são importantes, inclusive a minha. Sendo assim, para que não haja um desequilíbrio, para que vocês não se percam no meio disso tudo, achei conveniente fazer uma revisão agora, ok? Até para que vocês melhorem suas notas, me deixem mais contentes, beleza, pessoal? Lembrando que a matéria dos exames remotos são cumulativas. E além de ser cumulativa, eu cobro até a matéria lecionada na última semana. Eu não cobro as aulas que eu postei na mesma semana do exame remoto. Vou postar uma aula no sábado, mas eu não vou cobrá-la, porque teoricamente os senhores, teriam que assistir essa aula na terça, ou na segunda, caso os senhores tenham tempo. Mas aí como que eu vou cobrar essa matéria na quarta-feira? Não dá. Então eu só vou cobrar a matéria lecionada até na semana anterior ao do exame, ok? Um outro trato que eu tenho com vocês é o seguinte: se o que eu estou perguntando aqui não estiver na apostila ou não estiver na minha aula, ainda que a questão esteja rigorosamente correta, eu me comprometo em anular a questão e dar os pontos para todo mundo. Não que a minha apostila seja muito importante, não é. Recomendo que leiam pelo menos uma doutrina. Sigam o meu conselho, leiam pelo menos uma doutrina. Se puder, faça um resumo, ok? Faça um resumo do que vocês estão lendo. É muito importante ler pelo menos uma doutrina. Recomendo o Renato Brasileiro, como já fiz em aulas passadas. Passando a revisão, ação penal privada. Bruno, o direito de punir não é do Estado e sempre do Estado? Sim, mas neste caso, a titularidade da ação penal é transferida ao ofendido ou seu representante legal. Vejam, isso não faz com que o Estado perca ou abra mão do seu direito de punir. Não. É só o domínio da ação penal. Só isso. A legitimidade, ok? Os princípios que regulam a ação penal privada são totalmente diferentes dos princípios que regulam a ação penal pública. Lembrando, enquanto na ação penal pública vigora a obrigatoriedade, na ação penal privada vigora a oportunidade ou conveniência. A pessoa pode avaliar se é do interesse dela ingressar com a ação ou não, principalmente porque os crimes de ação penal privada são crimes que afetam a esfera íntima da vítima, de tal modo que a impunidade às vezes não é um mal maior, ok? Às vezes o escândalo causado pelo processo, pelas investigações, pode ser um mal muito maior do que a própria impunidade. Então a vítima tem esse direito. Depois de iniciada a ação, o Ministério Público na ação penal pública não pode dela desistir. Indisponibilidade. Ele é obrigado a ir até o fim. Ainda que ele peça absolvição no final, isso não tem problema, tá? Isso não ofende o princípio da indisponibilidade. O representante do Ministério Público pode pedir a absolvição se assim o entender. Ele tem autonomia funcional. De todo modo, ele deve prosseguir com a ação até o fim, não pode dela desistir. Diferente da ação penal privada, em que há algumas formas, de desistência, inclusive o perdão. Lembrando que o perdão é bilateral, deve ser aceito pela outra parte. Quanto à divisibilidade ou indivisibilidade, a ação penal privada é indivisível. Ou você processa todos, ou você não processa nenhum. Se você escolher quais dos coautores irá processar e assim tacitamente renunciar em relação a um,
essa renúncia extingue a punibilidade desse um e a todos se estende, porque ela é indivisível, ok, pessoal? Então conheçam os princípios relativos à ação penal privada. Inquérito policial arquivado. Vamos lá. Ele pode ser desarquivado? Sim, não, depende. Em quais ocasiões ele pode ser desarquivado? E em quais ocasiões ele não pode ser desarquivado? Vamos lá. Quando ele é arquivado por atipicidade, ele não pode ser desarquivado, porque aqui há a formação da coisa julgada material. Lembrando que até então o juiz deve se manifestar sobre a concordância ou não do arquivamento pedido pelo Ministério Público, logo é uma decisão judicial que faz coisa julgada material quando é pela atipicidade, quando é pela legítima defesa, quando é pela exclusão da culpabilidade, certo? Então, em caso, né, não pode ser desarquivado. Quando o inquérito é arquivado por falta de provas, por ausência de materialidade, ausência de autoria definida, se surgir novas provas, sim, ele pode ser desarquivado. Em outros casos, não. Agora eu tenho uma dúvida que eu não li em lugar nenhum. Se essa mudança vigorar, o Ministério Público, né, ele vai determinar o arquivamento, vai submeter a fiscalização de um órgão dentro do Ministério Público, mas aí não é uma decisão judicial. Aí faria coisa julgada? Ou essa decisão tem que ser homologada pelo juiz, que só vai analisar a legalidade? Ainda tenho algumas dúvidas, mas como não está vigorando, ok? A gente tem tempo para poder estudar isso ainda. Condições da ação. Eu quero que vocês estudem condições da ação, ok? Eu quero que vocês estudem aquela questão da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva ou hipotética, a mesma coisa. Eu quero que vocês estudem também ação penal adesiva. É o que eu tenho visto se cobrar em provas, tá? Justa causa, lembrando, essa condição da ação não existe no processo civil, mas existe no processo penal. Então quem já está aqui todo doutrinado pelo processo civil, chega no processo penal, cuidado, tá? Cuidado para não tomar uma rasteira numa questão aí. Ainda que você não goste de direito penal, processo penal, ainda que você não escolha essa matéria para seguir, mas, né, é bom conhecer, tá? Essas peculiaridades do processo penal, que é aí que todo mundo cai em pegadinha em prova. A diferença de desistência ou renúncia e perdão, tá? É importante. Aquela questão de habeas corpus, quando o crime é punido exclusivamente com multa, ou seja, não há cominação de pena privativa de liberdade, cabe habeas corpus, estudem isso. São assuntos simulados ou amplamente discutidos pela doutrina e pela jurisprudência, tá bom? Vamos lá. Em relação aos princípios da ação penal pública também, deem uma estudada, tá? Quais são as exceções? É interessante estudar as exceções. O princípio da obrigatoriedade tem 2 exceções. O princípio da indisponibilidade também tem 2 exceções. Certo? Tranquilo? É bom que vocês estudem isso, saibam isso. Vamos lá. Quais são as características da ação penal? O que é ação penal? Ação é o mesmo que processo? Não. Processo é relação jurídica. Triangular, que não se confunde com a relação jurídica de direito material discutida em juízo, que é linear. Ação é direito, e muito bem entendido, direito subjetivo, de pedir a aplicação do direito objetivo a um caso concreto. Ele é autônomo, ele é abstrato, ele é subjetivo e ele é público. Por que ele é autônomo? Que ele não se confunde com a relação de direito material discutida em juízo. Por que é abstrato? Porque independe do resultado final do processo. Sendo absolvido ou sendo condenado, houve o direito de ação porque houve a manifestação do judiciário, ok? É um direito subjetivo porque se traduz numa prerrogativa, se traduz numa faculdade, num poder. E é público porque é veiculado através de órgãos públicos. A necessidade no processo penal é incitar
você não pode aplicar uma pena sem o devido processo legal. A questão do acordo, da transação, é bem limitada no processo penal, não que não exista. Existe a figura da transação penal, mas muito limitada, ok, pessoal? Bom, eu acho que essa revisão já ajuda, já orienta os senhores quanto ao estudo, já vai dar um norte para que os senhores estudem e tirem uma nota excelente na minha prova. É isso que eu quero ver de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos.